Se ela tocar nesse assunto, ela está te despindo mentalmente. Deixe-me adivinhar, ela mencionou algo aleatório e agora você não consegue parar de pensar nisso. Você está pensando, será que ela estava flertando ou estou delirando? A maioria dos homens não percebe isso porque se concentra nas palavras e ignora o assunto. Como mulher, eu mesma já fiz isso. Quando estou despindo mentalmente um cara, não anuncio. Eu testo o terreno com perguntas que ficam bem na fronteira do íntimo. Continue comigo e você aprenderá exatamente quais assuntos indicam que ela já está te imaginando mais próximo, e como responder se você gosta dela sem estragar o clima. Porque, uma vez que você percebe, não tem como desver. Primeiro ponto. Ela pergunta o que você veste para dormir. Você está voltando para casa depois de um primeiro encontro decente, com o celular vibrando no bolso, ela poderia perguntar se você chegou bem. Em vez disso, ela te surpreende com uma pergunta aleatória: o que você veste para dormir? A maioria dos homens responde como se fosse uma pesquisa. É por isso que elas não percebem o que está acontecendo. Ela está tentando imaginar você em um ambiente privado sem admitir que deseja esse ambiente com você. Você não é mais o cara que sempre erra a hora de dormir. Se você gosta dela, não se apresse. Deixe 2 segundos de silêncio, depois responda com carinho e um pouco de especificidade. Tente. Normalmente só uma camiseta. Se tiver frio, pega um moletom. Por quê? Tá julgando meu jeito de dormir? Você está dando a ela uma imagem, mas também a convidando a revelar suas intenções. Se você ficar tímido e transformar isso em uma evasiva de brincadeira, o momento passa e a curiosidade dela esfria. Mantenha contato visual, mantenha um tom de voz divertido e observe como ela reage, porque o próximo tópico vai te dizer exatamente o quão ousada ela está se sentindo. Segundo ponto, ela menciona seu apartamento, em vez de sua casa. Vocês estão do lado de fora de um bar, o ar está frio, ambos caminhando, lentamente, como se nenhum dos dois quisesse que a noite terminasse. Ela poderia perguntar, você mora longe? Mas não mora. Ela pergunta então, como é a sua casa? Não onde você mora, não em que bairro, sua casa. Essa escolha de palavras é uma pequena chave verbal. A maioria dos homens não a percebe e começa a listar a metragem quadrada como um corretor de imóveis. Do ponto de vista da mulher, sua casa não se refere aos móveis. Trata-se de se imaginar no seu espaço sem precisar pedir permissão para estar lá. Ela está avaliando, é um ambiente calmo, seguro, adulto, há espaço para 2 pessoas sem que você precise se esforçar demais, e ela observa sua reação logo após a pergunta. Você sorri como se gostar da ideia ou fica tenso como se ela tivesse ultrapassado um limite. Você vai perceber que sua mente diz, não deixe a situação ficar estranha. Você não pode torná-la menos íntima fingindo que não é. E aqui está a parte contraintuitiva. Ela também presta atenção em como você fala sobre o seu próprio mundo. Se você parecer envergonhado ou na defensiva, ela sente a porta se fechar e vai se refugiar em uma conversa de apenas amigos pelo resto da noite, mas se você parecer seguro, ela relaxa, porque sua confiança transmite a mensagem, eu consigo lidar com intimidade. Esse é você agora. Então se você gosta dela, responda como se estivesse descrevendo um clima, não um currículo. Tente. É simples, limpo e cheira a café porque sou obcecada. Tem um sofá confortável. Depois acrescente uma transição suave, você aprovaria. Essa frase mostra a ela que você não está fingindo que ela não está nos seus pensamentos também. E lembre-se dessa linguagem prática, porque mais tarde ela a usará novamente de uma forma que pega a maioria dos homens de surpresa. Terceiro ponto. Ela começa a falar sobre banhos como se fosse uma conversa normal. É meio-dia, vocês dois estão na copa do escritório fingindo que são ali apenas para tomar um chá. As luzes fluorescentes são impiedosas, a chaleira está apitando e de repente ela diz, ok, pergunta importante, banho de manhã ou banho à noite? A maioria dos homens ri e responde como se fosse um teste de personalidade. Mas ela não escolheu banhos por acaso. Ela escolheu pele. Ela escolheu vapor. Ela escolheu o único lugar onde você tem garantia de estar sozinho. Quando uma mulher se sente atraída, ela costuma escolher um assunto que a permita pensar no seu corpo sem admitir que está pensando nele. O chuveiro é um tema seguro porque parece inocente, mas desperta a imaginação. Sensorial. O seu cheiro. Se você é do tipo que demora, se está tenso ou relaxado, você vai se pegar pensando, por que essa pergunta de repente parece tão carregada? Esse é o objetivo. Você está aprendendo a perceber a pergunta implícita. A maioria dos homens ignora esse sinal. Você não. Sua resposta é uma ferramenta de calibração. Se você gosta dela, não seja grosseiro nem clínico, dê a ela uma imagem e uma ideia. Experimente banho à noite. É o meu botão de reset. De manhã, eu sou dramática demais para água fria. Depois devolva a pergunta e você, é do tipo que entra e sai rapidinho ou gosta de tomar um tempo? Observe a resposta dela porque a maneira como ela fala sobre não ter pressa. Geralmente é o primeiro indício de que ela está imaginando algo além de água.
E isso se conecta a algo que você notará nos olhos dela um pouco mais tarde. Ponto 4. Ela pergunta qual perfume você usa e depois se demora em por que esse. Vocês estão em uma festa, a música está muito alta e ela se inclina o suficiente para sentir seu cheiro e pergunta: que perfume é esse? Então ela acrescenta: por que esse? A maioria dos homens começa a se desculpar, como se usar perfume fosse um crime. Você não. Isso é ela pedindo uma âncora de memória, algo que ela possa reproduzir mais tarde quando você não estiver presente. Se você gosta dela, sorria e diga: eu escolhi porque me sinto em casa com esse perfume, quer me dizer como ele fica em mim? Agora ela está imaginando em voz alta e o próximo comentário, inocente, geralmente acerta em cheio seu corpo. Ponto 5. Ela menciona como você está quente, mesmo sem ter te tocado. Você está em um bar lotado, e se aproxima só para ouvi-la. Ela não te toca, mas diz: você é muito quentinho. Já reparou como isso é íntimo, mesmo que pareça casual? A maioria dos homens não percebe isso porque acha que calor tem a ver com temperatura. Você não. É permissão. É a mesma permissão escondida naquelas perguntas sobre dormir e na sua casa que você mencionou antes. Se você gosta dela, não se assuste. Diga: é mesmo? Chega um pouco mais perto e olha direito, e mantenha a postura calma, não carente. Se você ignorar, a porta que se abriu se fecha silenciosamente. Então observe o que ela faz com o espaço entre vocês da próxima vez. Ponto 6. Ela discute aleatoriamente com você sobre concha grande ou conchinha pequena. Vocês estão saindo de um restaurante esperando no cruzamento e ela pergunta: ok, conchinha grande ou conchinha pequena? Seja sincero. A maioria dos homens responde como se fosse uma piada e segue em frente. Mas você não é mais alguém que perde isso. Conversa sobre conchinha é conversa sobre o corpo com rodinhas. Ela tá testando se você consegue lidar com uma situação íntima sem parecer grosseiro ou se assustar. Se você gosta dela, dê uma resposta confiante e uma explicação divertida. Tente, geralmente sou a conchinha maior, sou protetora sim. Mas se eu estiver meio dormindo, mudo de posição. Depois repita: e você? É do tipo que finge que não é grudenta? Seu tom de voz importa mais do que as palavras. Fale como se estivesse se divertindo, não como se estivesse fazendo um teste, porque se ela sentir que você consegue manter a calma em um assunto físico, ela começará a elevar a conversa de fofa para específica, e é aí que os sinais de alerta aparecem. 7º ponto, ela pergunta se você é do tipo que dorme de camiseta ou sem nada na cama. Essa geralmente aparece como uma mensagem de texto tarde da noite com um emoji de risada, como se ela estivesse tentando fingir que é inofensivo. Você é do tipo que dorme de camiseta ou sem nada na cama. A maioria dos homens ou se gaba ou entra em pânico. Ambos acabam com a situação. Mantenha calma. Se você gosta dela, seja descontraído e realista. Depende. Se for só eu, provavelmente uma camiseta. Se estiver com alguém de quem gosto, fico mais agasalhado. Isso demonstra intenção sem ser explícito. Depois acrescente: por quê? Está tentando imaginar? A resposta dela revela se ela está flertando ou prestes a se afastar. Ponto 8. Ela comenta sobre suas mãos como se fossem personagens da história. Vocês estão em uma cafeteria, a luz do sol batendo na mesa, e você está explicando algo com as mãos sem pensar. Ela interrompe não a sua história, mas as suas mãos. Você tem mãos bonitas, ou suas mãos são calmas? Lembra quando mencionei que os olhos dela a entregariam? É isso. A maioria dos homens ouve o elogio e pensa que é aleatório. Não é. Deixe-me ser direto, as mãos são a prévia. Elas mostram como você toca, como você segura, como você se move sem querer. Você é o tipo de homem que sabe lidar com essa tensão sem se intimidar. Se você gosta dela, não esconda as mãos debaixo da mesa, como se tivesse sido pego. Em vez disso, vá com calma. Apoie a mão na xícara, mantenha relaxada e diga: que engraçado, você não é a primeira mulher a notar. O que você está imaginando? Ela vai rir e se afastar, ou se aproximar e ser mais específica. E se ela for mais específica, não se precipite na jogada óbvia ainda, porque o próximo tópico é onde ela discretamente lhe atribui um papel na vida dela. Ponto 9. Ela menciona massagens, e de alguma forma você é a única pessoa que poderia fazer uma. Imagine a cena. Você está na casa dela depois de uma longa caminhada, sapatos tirados na porta, a luz do abajur iluminando o ambiente de uma forma que parece mais suave do que deveria. Ela gira os ombros e diz: meu pescoço está me matando, preciso de uma massagem. Então, aqui está o sinal revelador. Ela não liga para um spa. Ela olha para você. A maioria dos homens ou se atira para cima dela ou congela. Você não. Você demonstra controle. Lembra quando eu mencionei que a pressão na sua casa tem a ver com segurança? É aqui que a coisa fica importante. Um toque durante uma massagem é uma forma dela verificar se o seu desejo tem limites. Ela está pensando: se eu a convidar para ser tocada, ele vai se manter respeitoso, ou vai querer mais do que eu ofereci. Você vai sentir seu cérebro pensar: esta é a minha chance. Sim.
E a sua chance é provar que você consegue lidar com a intimidade, sem transformá-la em uma performance. Se você gosta dela, responda com consentimento e estrutura. Tente, posso ajudar, mas você me diz o que está confortável. Só nos ombros? Então seja breve, 30 segundos, 1 minuto, o suficiente para criar uma sensação de aconchego, mas não o suficiente para prendê-la em uma situação desconfortável. Observe o corpo dela, se ela expirar e se inclinar para o toque, você pode dizer, quer mudar de lugar para ficar mais confortável? Se ela continuar tensa, pare. Se você for rápido, fizer uma piada muito sexual, ou tocar sem verificar o que ela quer, o momento não só ficará constrangedor, como também fará com que ela confie menos em você. Faça tudo certo e ela começará a falar sobre intimidade como se fosse algo normal. O que prepara o terreno para o que ela dirá a seguir sobre passar a noite com você. Ponto 10. Ela fala sobre dormir na casa dela, como se fosse um problema de logística, não um grande problema. Você está no seu carro do lado de fora do prédio dela, a chuva batendo no para-brisa, e há aquela pausa onde normalmente acontecem as despedidas. Ela olha para o celular e diz, os trens são um caos, eu poderia simplesmente dormir aqui, né? Como se estivesse perguntando se você tem leite suficiente na geladeira. Preste atenção, porque é aqui que a maioria dos homens ou estraga tudo com empolgação ou sabota com medo. Lembra daquela linguagem da logística que eu disse para você prestar atenção antes? É isso, quando uma mulher encara a intimidade como algo prático, ela está se protegendo da rejeição. Se você disser, com certeza sim, você dá a impressão de que esperou por esse momento a vida toda. Se você agir com muita naturalidade, a porta se fecha e ela vai fingir que nunca quis dizer isso. A estratégia é demonstrar uma certeza tranquila, e é isso que você é agora. Tente, sim, isso é fácil. Podemos manter simples dormir café de manhã, sem pressão. Então faça uma pausa e deixe que ela decida. Ofereça uma escolha que a faça se sentir segura, quer ficar aqui ou quer que eu chame um Uber para você e a gente tenha um encontro de verdade outra noite? Perceba o que você está fazendo, você está conduzindo a conversa sem pressioná-la. A maioria dos homens pensa que a pergunta sobre dormir na casa de alguém é sobre sexo. Não é. É sobre confiança e o momento certo. Lide bem com isso e ela começará a te tratar como alguém com quem ela pode relaxar. O que muda a forma como ela fala sobre o seu corpo nos próximos momentos. Ponto 11. Ela pergunta como é a sua rotina matinal, até os mínimos detalhes. Vocês estão trocando mensagens no dia seguinte, e você acha que será uma conversa normal e tranquila. Então ela te surpreende com, ok, qual é a sua rotina matinal? Tipo, você acorda e fica rolando o feed das redes sociais ou você é uma daquelas pessoas que realmente tem a vida organizada? A maioria dos homens responde com uma lista tediosa, mas ela não pediu dicas de produtividade. Ela pediu uma foto sua no seu estado mais descontraído. Voz sonolenta, cabelo bagunçado, aquela parte do seu dia que ninguém faz. Eis o que a maioria dos homens não percebe. Quando uma mulher te deseja, ela começa a colecionar imagens domésticas suas na cabeça. Ainda não é sexual. É mais perigoso do que isso. É íntimo. Então não se apresse em impressioná-la. Ofereça algo real e então convide a se aproximar disso. Experimente, eu acordo, bebo água e fico inútil por 2 minutos. Aí faço café e de repente me transformo em um adulto funcional. E você? Se você gosta dela, acrescente uma frase que cria uma atmosfera romântica, você riria de como leva o café a sério. E observe o que ela faz com essa imagem mental, porque o próximo assunto é quando ela para de falar sobre rotinas e começa a falar sobre a sua pele. Ponto 12. Ela menciona cheiro de uma forma que remete à pele, não ao perfume. Vocês estão juntos em um elevador, naquele silêncio constrangedor em que se ouve o zumbido dos cabos. E ela diz, isso é estranho, mas eu adoro quando alguém cheira a si mesmo. Não a um perfume bom, a si mesmo. A maioria dos homens acena com a cabeça como se não fosse nada demais. Mas você não é como a maioria dos homens. Isso é ela admitindo que quer proximidade sem pedir por ela. Se você gosta dela, não transforme isso em algo sexual. Torne a conversa pessoal. Diga eu entendo. O olfato é uma forma de memória. Que tipo de pessoas você gosta? Então pare de falar. Deixa responder. Se ela for específica, roupa limpa, pele quente, café, ela está dizendo que quer associar a você. E se ela disser isso enquanto estiver perto, já está meio caminho andado. Ponto 13. Ela brinca sobre compartilhar um moletom com capuz e observa sua expressão. Vocês estão caminhando lá fora, ar frio, os braços dela enfiados nas mangas. Ela aponta para o seu moletom e diz, eu roubaria esse, aliás. Então ela olha para você como se estivesse esperando o veredito. A maioria dos homens ri e diz pode ficar com ele, como se estivesse entregando uma jaqueta. Mas falar sobre moletom com capuz é falar sobre proximidade. É como se ela estivesse dizendo, posso ter algo seu no meu corpo? Sem usar essas palavras. Se você gosta dela, não faça disso um grande gesto, faça disso um momento. Tente, você pode pegar emprestado, mas eu vou querer de volta. E então mais suavemente, a menos que você me dê um motivo para não querer.
Seu tom deve ser calmo, não desesperado. Você tá deixando rolar uma paquera sem implorar. Se você a ignorar, ela vai aprender que você não entra nesse jogo. Se você exagerar, ela vai aprender que você não sabe lidar com provocações. Acerte na mosca e ela começará a te testar com cenas, porque o que ela menciona em seguida quase nunca é um filme aleatório. Ponto 14. Ela menciona uma cena de filme que é basicamente só tensão e respiração. Vocês estão no sofá, procurando algo para assistir, e ela diz: você já viu aquela cena em que eles nem estão se beijando, eles só estão parados lá. Então ela dá um sorrisinho como se não tivesse acabado de confessar algo. Para ser direto, ela não tá falando de filmes. Ela tá falando do tipo de tensão que quer criar com você. A maioria dos homens comete o erro de tentar provar que são descolados. Eles dão de ombros, agem como se não sentissem nada. Isso acaba com a química. Se você gosta dela, entre na brincadeira sem ser grosseiro. Diga: essas cenas são as melhores porque dá pra sentir o que eles estão tentando evitar. Depois faça uma pergunta: você gosta desse tipo de tensão? Se ela disser que sim e mantiver contato visual, não preencha o silêncio com piadas. Mantenha a pausa. Essa pausa é o ponto principal. E se você acha isso intenso, espere até ouvir o que ela pergunta depois de perceber que você consegue se manter calmo em um momento carregado de tensão. 15 pontos. Ela pergunta como você é quando tá meio bêbado, não quando tá sóbrio. Vocês estão na festa de aniversário de um amigo, luzes baixas, pessoas fazendo mais barulho do que o necessário, e ela se inclina pra frente e pergunta: ok, como você é quando tá meio bêbado? Não bêbado, bêbado. Essa palavra importa. A maioria dos homens se gaba, ou fica na defensiva. Mas ela não está perguntando se você é divertido. Ela está perguntando como você reage quando relaxa. O que acontece a seguir determina tudo, porque sua resposta diz a ela se a proximidade com você parece segura ou caótica. Se você gosta dela, não tente vender uma persona. Revele um padrão. Tente: eu fico mais carinhoso, rio mais, e sou um pouco mais honesto do que planejava. Então, dê a ela uma abertura, porque, como você está criando vulnerabilidade mútua em vez de fazer um teste. E se ela admitir que fica carinhosa ou brincalhona, não estrague o momento fingindo surpresa. Apenas sorria como se esperasse por isso. Porque uma vez que ela confirme essa versão de si mesma, ela começará a criar cenários que são casuais, mas não são. Ponto 16. Ela menciona idas noturnas ao restaurante e se torna sua parceira. É depois do expediente, vocês dois estão em um carro indo para lugar nenhum importante, as luzes da rua piscando no painel. Ela diz: adoro sair para comer algo de madrugada. Tipo, se eu disser McDonald's, você vem comigo, vai me julgar? A maioria dos homens responde com tô dentro. E perde o ponto principal. Ela não perguntou sobre batatas fritas. Ela perguntou se você toparia ser o parceiro dela em uma pequena aventura particular. Se você gosta dela, responda como se já fizesse parte daquele cenário. Tente: eu vou. Mas vou pagar a parte das batatas fritas. Inegociável. Pois acrescente: você é o tipo de pessoa que faz até as tarefas mais chatas para serem divertidas, não é? Esse é um elogio que vai além de você é bonita. E aqui está a consequência: se você agir com muita frieza ou rigidez, ela para de te convidar para os pequenos momentos, e são esses pequenos momentos que se transformam nos grandes. Lide com isso da maneira certa e ela começará a fazer algo muito específico em público, criando uma bolha ao redor de vocês dois que outras pessoas podem sentir. Se você ainda está aqui, já está à frente dos caras que saíram, reforce isso com um like. Depois, inscreva-se e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades sempre que um vídeo novo for lançado. Ponto 17. Ela começa a falar sobre privacidade, como se estivesse criando uma bolha ao redor de vocês dois. Vocês estão em um evento lotado, pessoas passando por perto, e ela se aproxima e diz: está barulhento. Vamos encontrar um lugar mais reservado. Perceba o que ela não disse. Ela não disse silencioso. Ela disse reservado. A maioria dos homens encara isso como algo lógico e sai andando como um segurança, mas reservado. É emocional. É ela tentando reduzir o mundo até que só restem vocês dois. Se você gosta dela, a estratégia é simples: vá com calma e deixe que ela conduza à distância. Diga: sim. Vem comigo e a guie para um canto, um corredor, uma varanda, um lugar onde vocês possam se ouvir respirar. Então, quando chegarem lá, não comece a falar sem parar. Use uma frase direta: gosto de você aqui. Isso mostra que você entende o que ela está tentando construir. Se você ignorar isso e continuar atuando para agradar a todos, a conexão estagna. Mas se você respeitar esse espaço, ela começará a fazer perguntas que são basicamente convites com um ponto de interrogação. E a próxima é tão óbvia que deixa a maioria dos homens nervosos. Ponto 18. Ela pergunta como é a sua cama e imediatamente age como se não tivesse perguntado. Vocês estão em uma loja de móveis ou navegando juntos em sites de decoração, e ela aponta para uma cama e diz: ok, seja sincero, como é a sua cama? Então ela se corrige e ri. Isso soou estranho. Eu só queria saber: é confortável? A maioria dos homens aproveita o constrangimento para escapar dele. Eles correm para tranquilizá-la. Dizem: haha, sim, é boa. E o momento se perde.
Do ponto de vista da mulher, essa pergunta é um risco calculado. Ela quer imaginar você em um contexto íntimo, mas quer ver se você lidará com a situação com maturidade. Você vai perceber que sua mente diz: não sexualize a conversa. Ótimo, não faça isso. Mas também não a deixe vaga. O ponto ideal é uma especificidade calma com uma leve provocação. Experimente, na verdade, é muito confortável. Lençóis limpos, bons travesseiros, eu levo o sono a sério. Depois acrescente: por que você é exigente com camas? Isso dá a ela uma base segura para continuar sem se sentir exposta. Eis a verdade oculta, ela está observando se você fica nervoso. Se você ficar estranho, ela sentirá que o desejo por você é complicado e inseguro. Se você ficar convencido, ela sentirá que você está forçando a barra. Se você mantiver a calma, ela relaxa, e é relaxada que a atração se torna ousada. Portanto, mantenha o tom. Sorria como se não tivesse medo do assunto. Porque uma vez que ela testa a conversa sobre cama, ela geralmente a eleva a um nível ainda mais revelador, ela escolherá uma imagem específica de você e verá se você se encaixa nela. Ponto 19. Ela fala sobre aquela roupa que você usaria para ficar em casa à noite. Vocês estão trocando mensagens num domingo à noite e ela pergunta qual é a sua roupa para ficar em casa à noite. Aí ela acrescenta, tipo aquela que você usaria se estivesse realmente tentando ficar confortável. A maioria dos homens responde calça de moletom. E acha que é só isso. Mas ela tá fazendo algo mais sutil, tá pedindo para você se descrever de uma forma que a faça te imaginar no espaço dela. É visual de propósito. Lembra daquela sensação inicial? Como um assunto aleatório, de repente te fazia repassar tudo? É essa sensação, só que mais intensa. Ela tá te convidando a pintar um quadro onde você tá relaxado e próximo. Se você gosta dela, não seja vago. Dê a ela uma imagem que ela possa visualizar. Tente. Camiseta macia, calça de moletom e sempre acabo descalça. Pareço que estou pronta para um filme e uma decisão ruim. Aí ela pausa e acrescenta: e você? É fofa e confortável ou um verdadeiro demônio. Você está tornando a situação mútua o que a mantém segura. E aqui está a consequência. Se você for muito sexual, ela vai se afastar e fingir que estava brincando. Se você agir de forma muito defensiva, ela vai presumir que você não a quer nesse tipo de situação. Mantenha a conversa leve e descontraída, mantenha os pés no chão, e você vai perceber o que acontece em seguida. Porque a pergunta final dela é aquela que discretamente te força a revelar como você vê o seu próprio corpo. Ponto 20. Ela faz uma pergunta que te força a descrever o seu corpo sem que você perceba. Vocês estão caminhando juntos, no final da tarde, às vitrines das lojas, refletindo vocês dois, e ela pergunta: qual é o seu melhor atributo? Ela ri como se fosse uma pergunta boba, mas está te observando como se isso importasse. A maioria dos homens ou se gaba ou se deprecia. Ambos são uma armadilha. Ela não está apenas perguntando o que você gosta em si mesmo, ela está verificando se você consegue se sentir bem com a sua presença física sem precisar de validação. Se você gosta dela, não tente se exibir de forma óbvia. Escolha algo específico e um pouco íntimo, mas não sexual. Experimente sinceramente minhas mãos. São firmes. Ou meus ombros dizem que são ótimos para se apoiar. Então suavize a pergunta: e você? Essa é a jogada. Você deu a ela algo para imaginar, e em seguida a convidou a compartilhar dessa vulnerabilidade. E se ela responder com um rubor, uma risada ou uma pausa que parece mais pesada do que as palavras, não se apresse em preenchê-la. Apenas diga baixinho: eu gosto de você. Simples. Direto. A maioria dos homens perde esse momento porque está tentando ser esperto. Você não precisa de esperteza agora, você precisa de honestidade. Porque quando você responde assim, toda a dinâmica muda de adivinhação para escolha. Quando ela menciona esses assuntos íntimos aleatórios, não significa que você deva se precipitar. Significa que ela já está imaginando você mais perto do que está disposta a dizer em voz alta. E seu trabalho não é forçar o momento, é responder de uma forma que a faça se sentir segura o suficiente para continuar nessa situação. Porque se você responder de forma muito casual, a porta se fecha. Se você responder de forma muito intensa, ela se afasta. Mas se você responder com a combinação certa de calma e intenção, algo muda rapidamente e ela para de testar, e começa a desejar. E é aí que a maioria dos homens ainda trava, porque eles sentem atração, mas não sabem o que dizer para realmente despertá-la sem parecerem forçados ou assustadores. Então não pare por aqui. Assista ao próximo vídeo, 30 maneiras fáceis de excitar as mulheres. Ele lhe dará as frases exatas que levam a atenção à paixão, suavemente e sem quebrar o clima.